Este verão vai ser diferente, de Carly Fortune. Tradução, Lígia Azevedo. Narração, Roberta Toledo. Para Meredith, claro. Te amo até a ostra vida. 1. Não é agradável pensar que amanhã é um novo dia ainda sem erros cometidos? L.M. Montgomery. And the Green Gables. Prólogo. Verão de 5 anos atrás. Protegi os olhos com as mãos a fim de absorver melhor a vista. A baía banhada pelo sol, a água cintilando como safiras sob as falésias cor de ferrugem, os ninhos de algas marinhas na faixa de areia da praia, o restaurante revestido de madeira, as armadilhas para pegar lagostas, o homem usando botas impermeáveis. A maresia entrava pelo meu nariz e o barulho de um barco de pesca pelos meus ouvidos. A brisa salgada fazia meu vestido bater contra minhas canelas e eu sorria. Era tudo o que eu imaginara que minhas primeiras férias na ilha do Príncipe Eduardo seriam, exceto um detalhe crucial. Bridget podia ter perdido seu voo, mas eu estava ali e estava com fome. Meus olhos precisaram de um momento para se ajustar quando entrei no Check Malpack. Minha atenção foi atraída de imediato pela menina usando uma peruca com tranças ruivas e chapéu de palha. Sentada a uma mesa perto da janela, ela roubou uma batatinha do prato do irmão mais velho, enquanto ele observava os catadores de mariscos na água. Enquanto enfiava a batatinha na boca, a menina me notou e eu fiz sinal de positivo para ela. Seus problemas vão parecer menores na ilha. Bridget prometera ontem. Eu estava debruçada sobre a bancada da cozinha do nosso apartamento, com a testa tocando granito. Ela acariciou minhas costas. Não ouça seus pais. Você consegue, Bi. Bridget nunca me chamou pelo nome. E eu era Lucy Ashby para todo mundo na minha vida, com exceção da minha melhor amiga. Para Bridget, eu era Bi. Naquele momento, eu me encontrava na entrada do restaurante, onde uma placa pintada à mão dizia: "Você outra vez?" O aroma pungente de vinagre de malte no ar me deixava com água na boca. As mesas de madeira eram cada uma de um jeito. Estavam todas cheias, sem que ninguém parecesse prestes a pedir a conta. Era esse tipo de dia. Quando fiz menção de ir embora, uma garçonete de cabelo grisalho, equilibrando 3 pratos de lagosta ao longo do braço, gritou para mim: "Vá se sentar no bar, meu bem." Virei o pescoço e me deparei com uma fileira de banquetas vazias atrás de mim. E com ele. Ele estava do outro lado do balcão, com a cabeça voltada para baixo, abrindo ostras. A camiseta branca se agarrava a seus braços e ombros enquanto trabalhava. Seu cabelo era um tom mais escuro do que o meu, um tom profundo de chocolate. Os fios grossos e ondulados, curto bastante para não cair nos olhos, porém comprido bastante para ficar bagunçado e repousar sobre a testa. Senti uma vontade súbita de enfiar os dedos naquele cabelo. Fiquei vendo seus antebraços se flexionarem enquanto ele enfiava uma faquinha com cabo de madeira em uma ostra fechada. Com um movimento do punho, ela abriu. Ele limpou a lâmina em um pano de prato dobrado, depois a passou pela concha, separando a parte de cima e a descartando. Seguiu-se mais um movimento da faca, então posicionou a ostra sobre uma camada de gelo triturado. Enquanto eu me aproximava, ele voltou a limpar a lâmina. Em vez de usá-la para abrir a próxima ostra, ele parou por um momento e olhou para mim. Quase tropecei. Seus olhos eram de um tom azul que ficava ainda mais deslumbrante, considerando sua pele bronzeada. Ele tinha uma covinha bem no meio do queixo. Fazia pelo menos 2 dias que não se barbeava, e seu rosto parecia um estudo de contraste. Maxilar forte, lábios rosados e macios, o inferior mais cheio do que o superior. Cílios pretos emolduravam seus olhos brilhantes.
Ele me encarou por menos de um segundo. Eu o vi e ele me viu. E nesse piscar de olhos, algo foi comunicado entre nós. Um entendimento, uma necessidade, um desejo, eletricidade. Meu coração acelerou, batendo alto e insistente nos meus tímpanos, e o peso de todo o medo, a preocupação e a vergonha que eu vinha carregando desde que contara aos meus pais que havia pedido demissão, deslizou de cima dos meus ombros como se fosse seda. Ele voltou a trabalhar e não reconheceu minha presença quando puxei uma banqueta. Fiquei olhando para suas mãos enquanto ele abria uma ostra após a outra, a uma velocidade impressionante. Quando juntou uma dúzia, deixou a travessa na ponta do bar. Então, me encarou e, por um momento, ficamos só nos observando. Havia certa cautela em seu olhar, uma prudência sob aquelas piscinas brilhantes. Por um segundo, notei um toque de tristeza que desapareceu enquanto eu ainda me perguntava de onde viera. De perto, dava para perceber que havia uma manchinha marrom em sua íris direita, logo abaixo da pupila. Uma falha minúscula e perfeita. De repente, não parecia mais uma tragédia o fato de Bridget ter perdido o voo. Parecia coisa do destino. Ele era, sem dúvida alguma, o cara mais gato em que eu já havia posto os olhos. Está com fome? Ele perguntou. Morrendo. Respondi e tive a impressão de que seus lábios se curvaram. De onde você é? Sua voz era profunda e seca como casca de árvore. Seu sotaque era mais forte do que o de Bridget. Como sabe que não sou daqui? Eu poderia ser. O homem olhou bem nos meus olhos. De novo, houve uma troca. Foi como se uma corrente passasse por um fio desencapado. Seus olhos passaram ao meu cabelo, castanho avermelhado, com uma coroa de trança no alto, e depois a minha roupa. Suas sobrancelhas se arquearam. Quando fiz a mala, pensei que um vestido mais campestre seria apropriado. No caso, xadrezinho vermelho e branco, com os ombros à mostra. Eu seria uma Anne Green Gables moderninha. Mas talvez as mangas bufantes fossem um pouco exageradas. Ele deu de ombros, um gesto que me pareceu familiar. A maioria dos moradores locais não veste toalha de mesa. Explicou sem emoção na voz. A garçonete que passava atrás dele deu-lhe um tapa no ombro. Alisei o vestido franzindo a testa, depois ajeitei o decote. Ele pegou outra ostra, abriu-a e disse: Mas é uma toalha de mesa bonita. Que bom! Essa toalha de mesa quase estourou o limite do meu cartão de crédito. Não ligue para ele, meu bem. A garçonete disse, pegando 2 travessas de haddock empanado do passaprato. Ele está enferrujado, acha que pode se safar com esses olhos, mas vivo dizendo a ele que as mulheres gostam de um pouco de educação. Dei risada, o que o fez olhar em minha direção, e senti de novo um raio descendo pela minha coluna. É disso que as mulheres gostam? Educação? Ele perguntou em tom baixo, e senti o ar roçando minhas clavículas, meus ombros. Eu conhecia aquele tom, aquele papinho. Ele era mais sutil do que eu estava acostumada. Não recorria a frases prontas. Não tinha a arrogância de quem acreditava ser irresistível. Mas eu sabia. Era um convite a brincar. A fala inicial de um jogo de improvisação. Eu podia ficar de papinho também. Naquilo era boa. Meus lábios formigavam. Um sorriso se insinuava no canto dos dele. Não posso falar em nome de todas as mulheres, mas o que eu gostaria mesmo é do cardápio. Repliquei e me inclinei para mais perto. Por favor. Justo. Ele não atendeu meu pedido, no entanto. Em vez disso, ralou um pedaço de raiz forte, o que fez cócegas no meu nariz, e a colocou no meio de um círculo de ostras, junto a 2 cunhas de limão. Então colocou o prato e molho de pimenta vermelha na minha frente. Havia 6 ostras grandes e brilhantes. São por minha conta. Sério? Ele se afastou para outro canto do bar. Estava de calça jeans escura, com as barras dobradas, e tênis Vans xadrez em branco e preto.
Fiquei olhando para seu bíceps enquanto ele servia uma cerveja. Colocou a caneca congelada à minha frente. Aqui está. As reticências foram audíveis. Lucy. Aqui está, Lucy. Obrigada. Gesticulei em sua direção. Ele limpou as mãos no pano de prato, mantendo os olhos fixos em mim, como se precisasse tomar uma decisão antes de me responder. Felix. Ele completou após um momento. Não costumo beber cerveja, Felix. É uma cerveja maltada com mirtilo feita aqui na ilha. Experimente. Tomei um gole. Estava gelada e tinha um gostinho azedo. Obrigada. Pousei a caneca no balcão. E você tinha razão. Não sou daqui. Moro em Toronto. Falei pegando uma ostra. Toronto? Felix repetiu com seu sotaque forte. Então assentiu, uma vez, solene. Sinto muito por isso. Abri um sorriso torto. Não sinta, é legal. Na maior parte do tempo. Você conhece? Fui uma vez. Ele respondeu. Só passei a noite e foi o suficiente. Fiz que sim com a cabeça. Era preciso aprender a gostar de Toronto. E mesmo já fazendo 7 anos que eu morava na cidade, não tinha certeza de que gostava de verdade de lá. Salpiquei um pouquinho de raiz forte e espremi o limão sobre a ostra. Ergui-a na direção de Felix em uma espécie de brinde. Então, a virei na boca com os olhos fechados. Assim que o gosto fresco de sal marinho tocou minha língua, uma lembrança me ocorreu. Bridget e eu, no nosso apartamento no outono anterior. Tínhamos passado o fim de semana abrindo as caixas da mudança e avaliando o conteúdo. Como nossas coisas se encaixavam. Como nós nos encaixávamos. No domingo à noite, havíamos nos dado conta de que tínhamos 2 abridores de lata, nenhuma mesa de centro, um futon para colocar sobre um estrado de madeira super confortável e uma quantidade de velas aromáticas que duraria a nossa vida inteira. Estávamos cobertas de pó, deitadas de costas no chão, quando Bridget se levantou de um pulo e correu até a cozinha, derrapando por causa das meias. Ela pegou uma caixa de ostras da geladeira. Era uma das raras jovens de 20 e poucos anos que tinha uma faca específica para ostras. Bridget não a encontrou em meio ao caos de jornal, plástico bolha e papelão. Por isso, abriu todas com uma chave de fenda que encontrou na caixa de ferramentas. O esforço foi tamanho que deixou seu rosto vermelho. Se você conhecer minha família um dia, ela disse enquanto eu descartava um pedacinho de casca. Não conte sobre esse trabalho porco, por favor. Fazia 1 ano que éramos amigas, e além da minha tia, ela já era a pessoa que eu mais amava no mundo. Ainda assim, passei a amá-la um pouco mais naquela noite. Bridget deveria estar presente para aquilo. Minha primeira ostra na ilha do Príncipe Eduardo. Eu a havia visto naquela manhã. Porém, de repente, a saudade me atingiu de tal maneira que um nó se formou na minha garganta. Quando abri os olhos, Felix me encarava. Eu poderia jurar que via um toque de dor, uma melancolia nadando sob a superfície azul de seus olhos. Porém, se esvaiu antes que um canto de sua boca se erguesse. Gostou? Ele perguntou. Muito. Eu me ajeitei na banqueta, cruzando as pernas. Senti que começava a corar. Fortes emoções deixavam meu peito vermelho. Começava entre os seios e subia até meu pescoço. Felix baixou os olhos que repousaram nas 3 pintas que eu tinha logo abaixo da clavícula. E o que traz você à ilha? Uma viagem entre amigas. Fora a ideia de Bridget. Eu finalmente contaria aos meus pais que havia largado o trabalho como relações públicas e depois visitaríamos a família dela na ilha. 2 semanas de ostras, areia e mar. 2 semanas para relaxar sem precisar se preocupar com nada. Parecia que nossa amizade subiria de nível. Fazia 1 ano que morávamos juntas. 2 anos que éramos amigas. Mas só se conhece uma pessoa depois de conhecer a família dela. E eu mal podia esperar para conhecer a família de Bridget. Ela era a pessoa mais confiante e capaz que eu conhecia. E tinha um coração enorme. Eu queria saber de onde tudo isso vinha. Felix
fez questão de olhar para as banquetas vazias do meu lado. E você perdeu sua amiga no caminho? Os pais de Bridget estavam visitando amigos na Nova Escócia e só voltariam na semana seguinte. Seu irmão mais novo não havia respondido às ligações dela ou às mensagens avisando que eu chegaria sozinha. Bridget me disse para ir até a casa deles e ficar à vontade. Contorne a casa até chegar ao deck. Ela instruiu. Tem uma chave debaixo do sapo de cerâmica. Eu odiava ficar sozinha e odiava ficar parada. Não queria passar o restante da tarde à toa na casa dos Clark, com o desgosto dos meus pais reverberando no silêncio. Portanto, peguei o carro alugado no aeroporto de Charlottetown e fui direto para o restaurante. Ela vai chegar amanhã, expliquei olhando nos olhos de Felix. Ele processou a informação com a cabeça inclinada de lado e os olhos apertados. Então voltou a pegar sua faquinha. Fiquei assistindo, enquanto em questão de minutos, ele abria 3 dúzias de ostras, suas mãos se movendo a uma velocidade impressionante. Eu estava começando a pensar que havia entendido errado quando seus olhos procuraram os meus por baixo dos cílios e ele falou: "E já tem o que fazer enquanto sua amiga não chega?" Talvez tenha sido a cerveja ou a empolgação de estar em um lugar novo. Em geral, eu não era tão direta. Não me sentia tão segura quanto ao que queria. "Não", eu disse. "Estou facinha." Seus olhos se arregalaram. Então, ele soltou um palavrão. Um fio de sangue escorria por seu braço. Peguei um punhado de guardanapos e contornei o balcão. "Você está bem?" Ele levantou a mão do corte no pulso esquerdo e eu o cobri com os guardanapos. "Acho que vai precisar de ponto." "Não foi nada." Cheguei mais perto, segurando seu braço e pressionando o corte. "Pelo amor de Deus", a garçonete falou. "Limpe o corte e vá embora." Ainda segurando seu braço, segui Felix até um escritório pequeno. Ele pegou um kit de primeiros socorros da gaveta da escrivaninha. "Acontece muito?" Perguntei enquanto enrolava uma gaze em seu pulso e sentia o calor de sua respiração na minha pele. "Não, Lucy. Mulheres bonitas não costumam me dizer que estão facinhas quando estou com um objeto afiado na mão." Sorri. "E mulheres diretas?" "Também não." "Que pena." Falei, embora não acreditasse inteiramente nele. Seu rosto era ao mesmo tempo rústico e de tirar o fôlego, fora o cabelo e os bíceps. E eu também tinha dado uma boa olhada em Felix de costas. E era uma maravilha. Tinha certeza de que ele já tinha ouvido sua cota de cantadas. Eu havia pensado em pelo menos 5, desde que entrara no restaurante. Terminei o curativo, porém não consegui me convencer a soltá-lo. "Quer ir para o hospital?" Perguntei. "Posso te levar. Está tudo bem." Felix se abaixou e olhou nos meus olhos. Uma faísca, uma efervescência, um estalo. "Que tal, em vez disso, você me levar para casa, Lucy?" Mal nos falamos no caminho, porém a antecipação deixava carregado o ar dentro do carro. Eu sentia os olhos de Felix passeando por minhas bochechas e meus ombros, e mais embaixo. Tinha certeza de que conseguia ver uma veia latejando no meu pescoço. Eu estava nervosa. Meu estômago parecia uma gaivota cortando o céu aberto, subindo e mergulhando. Eu tinha 24 anos e sabia o que era sexo sem compromisso. Aventuras, casinhos, noites únicas, semanas de diversão. Lances casuais eram minha especialidade. Porém, aquilo parecia diferente, mais arriscado. Não tínhamos nem comido alguma coisa, bebido alguma coisa. Eu não tinha procurado Felix no Google. Não sabia seu sobrenome ou quantos anos tinha. 20 e poucos? Tudo o que sabia era que ele era gato. Abria ostras de um jeito muito sedutor e queria fazer sexo comigo. Peguei o caminho de terra sinuoso, ladeado por grama bem verde, que levava à sua casa. Havia toques de rosa e roxo por todo o caminho. Fiz uma curva, depois outra, e uma construção surgiu no meu campo de visão. Ela se erguia à distância, com seu telhado de madeira acinzentado, que se elevava em 2 cumes exagerados de cada lado. As paredes eram brancas. A porta da frente fora pintada de um tom alegre de amarelo.
O mar se estendia atrás dela como uma planície azul cintilante. É aqui que você mora? Perguntei ao parar. Os canteiros de flores eram incríveis. A época das peônias já havia passado em Toronto, porém ali elas permaneciam floridas. Devia ter pelo menos uma dúzia, e inúmeras rosas. Clematites subiam por uma treliça, bocas de leão, margaridas. Eu me virei para Félix. Este jardim é seu? Ele já estava saindo do carro e não respondeu. Félix deu a volta pela frente, abriu minha porta e me estendeu a mão. O ar do Atlântico preencheu meus pulmões quando uma brisa forte fez a saia do vestido esvoaçar em torno das minhas pernas. Dei risada tentando segurá-lo, e Félix me puxou para perto de si. Esqueci as peônias. Ele era poucos centímetros mais alto do que eu, de modo que nos alinhávamos perfeitamente, nariz com nariz, peito com peito, quadril com quadril. Não achei que o dia de hoje fosse ser assim. Falei. Notei uma leve covinha em sua bochecha esquerda quando ele sorriu. Não restava qualquer traço da tristeza que eu havia sentido no restaurante. Não? Seus lábios roçaram os meus antes de descerem pelo meu pescoço. Inclinei a cabeça para trás e vi uma garça voando no céu. Não mesmo. Senti cócegas quando sua barba por fazer roçou minha pele, com sua boca a caminho do meu trio de pintas. Ele deu um beijo nelas. Depois, as provou com a língua. E estremeci. Você não deve ter se informado muito, Félix disse à medida que seus lábios subiam até minha orelha. É assim que recebemos mulheres maravilhosas aqui. Este é um cumprimento tradicional da ilha. Isso arrancou uma risada da minha garganta. Se eu soubesse, teria vindo antes. Sua mão encontrou minha nuca. Acho que você veio no momento certo. Restava um fio de ar entre nós. Ficamos nos encarando por um momento carregado antes de eliminá-lo. Eu queria ir rápido, mas o começo foi devagar e suave, pelo menos até a língua de Félix entrar pelos meus lábios. Eu me inclinei em sua direção e enfiei-lhe os dedos no cabelo. Soltei um gemido quando Félix chupou meu lábio inferior. De repente, seus dentes estavam ali, roçando meu lábio. Ele não mordeu forte, mas me surpreendeu a ponto de eu abrir os olhos. Félix recuou uns centímetros com os olhos mais pesados do que momentos antes. Menos? Levei a mão à boca e balancei a cabeça em um sinal negativo. Mas Félix me conduziu até a casa. Antes que meu queixo pudesse cair, estávamos nos beijando de novo. Peguei a barra de sua camiseta ao mesmo tempo que ouvi o ruído metálico do meu zíper abrindo e, de repente, estávamos tirando nossas roupas e tropeçando nelas, subindo a escada até o quarto em um emaranhado frenético de braços, pernas e risos. Caímos juntos na cama, nus. O corpo de Félix era todo linhas duras, cordilheiras e sombras, como se projetado para ser aerodinâmico. Seus ombros eram largos, seu peito era sólido, pontuado por pelos escuros. Passei os dedos por sua pele bronzeada e me maravilhei com seu tanquinho definido. Não reparei muito no quarto além do exemplar surrado de vasto mar de sargaços que se encontrava na mesa de cabeceira, o qual atraiu minha atenção enquanto os beijos de Félix desciam pelo meu corpo. Por um rápido momento, pensei que era uma leitura inusitada para um homem de 20 e poucos anos. Então, senti sua barba por fazer roçar na parte interna da minha coxa e parei de prestar atenção à decoração. O sol estava se pondo, com faixas azul royal e laranja cortando o céu quando decidimos que precisávamos recuperar as energias. Félix preparou o jantar. Fatias grossas de pão rústico com manteiga. Um prato de fatias suculentas de tomate com sal e azeite. Outro com frango assado frio, queijo cheddar, espigas de milho. Montamos sanduíches abertos com o tomate e o queijo
e devoramos o frango no deck com vista para a baía. Ele de cueca boxer, nós dois com camisetas brancas que ele tirou de uma gaveta cheia delas. Na próxima, nem chegamos ao quarto, nem chegamos à parte interna. Félix estava com o gosto dos tomates maduros que havíamos comido. Uma explosão de frescor, sol e sal. Mais, eu repetia, mais. Acordei de manhã com Félix me abraçando pela cintura, seu corpo envolvendo o meu. Devíamos ter pegado no sono assim, embora eu não me lembrasse direito. Eu me mantive imóvel porque não queria despertá-lo. Não queria confrontar o desconforto inevitável da manhã seguinte. Passáramos a noite em um frenesi. Desconhecidos agindo como amantes que não se viam havia muito. Félix provavelmente precisava extravasar tanto quanto eu. Com certeza, ambos ficaríamos constrangidos à luz do dia. Então, senti seu maxilar no meu ombro e seus lábios no meu pescoço. E não foi desconfortável. Foi lento, preguiçoso e doce, como calda quente de caramelo escorrendo por uma bola de sorvete. Quando enfim nos afastamos e eu disse que era melhor ir embora, Félix garantiu que eu não precisava correr. Tome um banho se quiser. Ele sugeriu. Você toma café ou chá? Então fiquei. Tomei um banho. Félix tomou chá e eu tomei café. Quando precisa sair para ir buscar sua amiga no aeroporto? Ele perguntou. Estávamos no deck, ele na poltrona e eu na ponta do sofá onde havíamos feito a festa na noite anterior. Logo, acho. O voo dela chega ao meio-dia. Félix soprou a caneca de chá que fumegava. Eu me diverti muito ontem à noite. Ele disse olhando nos meus olhos. Sei que você vai passar 2 semanas aqui, mas eu o cortei. Félix, ontem à noite foi explosivo, ardente, fantástico até. Definitivamente a melhor noite de sexo da minha vida. Foi... Bom, você estava lá. Sabe como foi? Ele baixou os olhos para o rubor que subia pelo meu peito e se concentrou no meu trio de pintas. Estava mesmo. Eu queria que ele soubesse que víamos as coisas da mesma maneira. Não precisávamos ter aquela conversa. O que estou tentando dizer é que concordo. Foi incrível. 5 estrelas. Mas sei que foi coisa de uma vez só. Coisa de 4 vezes, na verdade. Sua covinha voltou a aparecer. Verdade. Falei olhando em seus olhos. Uma faísca, uma efervescência, um estalo. Félix pigarreou. Onde você vai ficar? Se quiser, posso te dar algumas sugestões de lugares a visitar. Tenho uma lista para quando alguém pede ajuda no restaurante. Deixei o celular na caminhonete do meu amigo ontem, mas posso te mandar por mensagem depois que ele vier trazer. Seria ótimo. Peguei o celular e abri minha conversa com Bridget. Minha amiga é daqui, mas já faz uns anos que mora em Toronto. Li o endereço que Bridget tinha me passado, então olhei para Félix. Ele me encarava sem piscar, com um rosto de repente pálido. Que foi? Félix ainda levou alguns segundos para falar. Tem certeza? Acho que sim. Reli o endereço. Por quê? Sabe onde fica? Seus olhos passaram pelo meu rosto. Você é amiga de Bridget. Félix concluiu. Achei que só viesse na semana que vem. Abri a boca para responder. Então, notei o sapo de cerâmica ao lado da porta de correr. Senti o estômago embrulhar na mesma hora. Ah, não! Bridget tinha estabelecido 3 regras para a viagem. Número 1. Coma seu próprio peso em ostras. Você é bi, Félix disse. Balancei a cabeça em negação, muito embora ele estivesse certo. Eu era bi. Número 2. Esqueça a vida urbana. Tirei os olhos do sapo debaixo do qual eu sabia que havia uma chave. Você é o Wolf, murmurei. Bridget é sua... A náusea me atingiu com tamanha força que não consegui concluir a frase. Tapei a boca com uma mão trêmula. Número 3. Não se apaixone pelo meu irmão. É, Félix disse.
Bridget é minha irmã. Agora. 9 dias antes do casamento de Bridget. Com a testa franzida, avalio o desenho na mesa à minha frente. É mais detalhado do que meus esboços típicos. Às vezes, só para me exibir, faço um desenho simples enquanto a cliente observa. Agora que faz mais de 5 anos que trabalho com flores, não preciso mais me preocupar com os arcos e chupás. Desta vez, no entanto, retratei cada folha e cada pétala em tons de verde, azul e branco. Ainda não está bom. Arcos de flores são minha especialidade. E este tem que ficar espetacular, de tirar o fôlego. Perfeito, porque Bridget vai estar debaixo desse arco quando ela e Miles prometerem se amar e se respeitar por toda a vida diante dos parentes e amigos. É sob esse arco que os dois vão dar seu primeiro beijo de casados. Quem vai entrar com Bridget é o pai dela, mas sinto como se eu também a estivesse entregando. Minha melhor amiga logo vai se casar. Acho que tem algo faltando. Precisa ser mais impactante. Digo a Farrah. Ela é meu braço direito na In Bloom e trabalha na empresa há quase tanto tempo quanto eu. É poeta e seu olho impecável e sua alma criativa atraíram a atenção da minha tia. Farrah afirma que montar arranjos de flores a ajuda com sua poesia. Ela gosta de usar delineador preto forte esfumado, além de roupas coloridas. Hoje, bermuda de lycra laranja neon. Giro o banquinho para encará-la. O que acha? Ela junta as folhas com meus esboços para o casamento. Arranjos de mesa, buquês, flores de lapela, coroas e mais. E as alinha. Com esse tanto de flor, não vai sobrar lugar para os convidados. O jeito de Farrah oscila entre a indiferença e o desdém. Só depois de meses trabalhando juntas, eu a vi sorrir de verdade, a ponto de mostrar a fresta fofa entre seus dentes da frente. E levei mais alguns meses para concluir que sua postura era de fachada. Farrah traz sua labrador preta, Sylvia, para o trabalho e é muito amorosa com ela. Sylvia está dormindo debaixo da mesa com o focinho no meu pé. Acha que é demais? Pergunto. Ela volta seus olhos cor de café para mim. Você não costuma empacar assim no projeto. É verdade. Tia Stacy me ensinou a cuidar de flores, tanto em jardins como em vasos, e ficava encantada em poder me passar todos os seus truques. Minha noção de equilíbrio, cor e forma, no entanto, é inata. E quando entro no ritmo, é mágico o modo como minhas mãos assumem o lugar do meu cérebro. Meu som preferido é o da tesoura cortando hastes. Você leva jeito pra coisa, minha tia dizia. Tem coisas que não se ensina. Stacy foi atriz antes de ser florista. Ela teve seus 5 minutos de fama ao interpretar uma parente italiana intrometida no drama adolescente para a TV canadense Ready or Not e se apresentou 3 vezes no Stratford Festival. Ela gostava de fazer declarações de maneira grandiosa. Eu sei, digo a Farrah, mas deixo a frase morrer no ar. Mas é Bridget. Ela concluiu. É Bridget. Minha melhor amiga tem a boca suja de um marinheiro, o coração de uma leoa e uma paixão assustadora por listas, rotuladores e planilhas. Ao seu melhor estilo, está supervisionando todo o casamento com precisão cirúrgica. Ela montou um fichário codificado por cor e criou um calendário no Google com uma infinidade de compromissos aos quais tanto eu quanto o noivo Miles temos acesso. Fora os contatos dos fornecedores e dos padrinhos, a programação dia a dia e a seleção de músicas para a cerimônia. As flores são a única coisa que Bridget não está controlando. Ela deu passe livre a Farrah e eu e passamos horas pensando em como transformar o Gardner Museum em uma magnífica estufa. Peônias e rosas, lírios e ranúnculos, eras, aspargos samambaia e folhas de magnólia. Não importa o que eu faça, Bridget vai amar. Ela é minha maior defensora,
minha torcedora mais barulhenta. Minha única torcedora, na verdade, agora que minha tia se foi. É a única pessoa na minha vida que me ama e me apoia incondicionalmente. Ela acredita em mim mais do que acredito em mim mesma. Cuidar das flores de seu casamento é um modo de agradecer, de retribuir tudo o que ela fez por mim. Isso superará qualquer coisa que eu já tenha feito. É meu presente para ela, e quero que meu presente a faça chorar. Bato devagar com a testa na mesa em frustração, o que assusta Sylvia. Coço atrás de sua orelha enquanto ela volta a se deitar. O sino à porta soa. Endireito o corpo na mesma hora e sorrio para o jovem que acabou de entrar. Está bem vestido e parece nervoso. Pode estar a caminho de um primeiro encontro, ou talvez seja um dia importante. Quem sabe vá pedir alguém em casamento. Tenho um olho bom para esse tipo de coisa. E Farrah e eu competimos em silêncio para ver quem acerta. Talvez ele vá propor à pessoa com quem está saindo para morarem juntos. Olá, digo. Posso ajudar com alguma coisa? Sim, quero comprar flores. Sei que Farrah precisa se segurar para não revirar os olhos. Bom, então veio ao lugar certo. É uma ocasião especial? Para quem são? Para a mãe do meu namorado. Não sei do que ela gosta. Vai conhecer os pais dele? Farrah pergunta. Isso. Ela olha para mim com cara de convencida. Cheguei perto. Temos uma reserva às 6 em um restaurante um pouco mais para frente. Ele diz. Vi a floricultura e me toquei de que provavelmente seria bom levar algo para ela. Olho para o relógio. São 5h40. Que estranho. Bridget já deveria ter chegado. Marcamos para daqui 5 minutos, mas ela sempre chega cedo. Vamos fazer a última prova do vestido hoje à noite em uma loja um quarteirão a oeste daqui. Vamos juntas e depois pegamos alguma coisa para jantar. Eu te ajudo, Farrah disse se levantando. Ela fala com os clientes em um tom que parece ao mesmo tempo resignado e sábio. Eu nunca conseguiria fazer igual. Sou animada demais com um sorriso cheio de dentes. Farrah o conduz até nossos buquês. Restam apenas 3, o que na verdade é uma sorte. Em geral, já esgotaram a essa hora. Enquanto ela o ajuda a escolher, eu volto a desenhar. Aperto um olho e imagino Bridget em um vestido marfim, Miles de terno. O vestido dela é simples e elegante. É um dos motivos que me faz pensar que o arco de flores deve ser mais impactante. Se o vestido fosse extravagante, eu precisaria fazer com que as flores não competissem com ele. O modelo que Bridget escolheu é deslumbrante, mas sem frufrus, não tem nem cauda. Isso me dá uma ideia. Começo a rascunhar a lápis um arco de flores que cascateia até o chão e se estende por ele. Um rio de flores, uma cauda de flores. Só percebo que Farrah está olhando por cima do meu ombro quando a ouço dizer: que elaborado! É perfeito! Ela concorda. O próximo passo é listar aquilo de que preciso, mas tenho tempo. O leilão de flores, onde faço a maior parte das compras toda semana, é na terça logo cedo, de modo que me restam 5 dias para decidir. Agora que o design foi definido, posso concentrar minha atenção no dia de amanhã. Mordo o lábio. Como se lesse minha mente, Farrah pergunta: quer repassar alguma coisa antes da reunião? Vou tomar café com Lillian, gerente de eventos do Sina, uma das redes de hotéis mais refinadas de Toronto. Ela leu sobre a floricultura no jornal e pediu que cuidássemos das flores de todos os seus restaurantes. São 8, e um deles fica dentro do hotel sofisticado onde vamos nos encontrar. Minha sexta-feira começará com uma omelete de $30 e um contrato que pode mudar minha vida. Acho que está tudo certo. Digo a Farrah. Tenho certeza de que vou assinar o contrato amanhã, mas não posso negar minha inquietação. Não sei se estou hesitante porque pedidos corporativos não são o que me realiza. Dezenas de vasos uniformes, pouco criativos e impessoais. Ou se estou preocupada com a possibilidade de não conseguir lidar com o aumento no volume dos negócios.
No momento, tenho Farrah e 2 pessoas que trabalham em meio período. Mas se eu fechar com o Sina, vou precisar de 2 ou 3 pessoas em período integral. E embora eu ame fazer arranjos, não amo gerenciar as coisas. Conversas difíceis são difíceis para mim. No entanto, se o que está me segurando são a dúvida e o medo, esse é mais um motivo para mergulhar de cabeça. Fora que, assinando o contrato, vou poder dar a Farrah o aumento considerável que ela merece. Estou empolgada, digo a ela, e cansada. Não durmo bem há semanas. Meu cérebro fica a mil quando eu deveria estar dormindo. Talvez, se você tirasse um dia de folga. Você sabe que não posso agora. Estávamos trabalhando a todo vapor. Farrah solta um grunhido. Então não vá dormir muito tarde. Você fica péssima quando não descansa bem. Farrah vai até a porta e a tranca. Olho para o relógio, surpresa que já sejam 6 da tarde. Bridget está 10 minutos atrasada. Bridget nunca está atrasada. Ela é a pessoa mais pontual que conheço. Somos melhores amigas há 7 anos. Em todo esse tempo, ela se atrasou uma única vez, na nossa primeira viagem, quando importava. Que estranho! Comento na tentativa de não transparecer o medo na minha voz. Bridget está bem, tem que estar. Ela deve ter ficado presa no trânsito. Farrah diz, mas noto um toque de incerteza em sua voz. Talvez. Bridget é vice-presidente de Relações Públicas do Sunnybrook Hospital. Ela ia sair às 5 para garantir que chegaria a tempo, mesmo que o trânsito estivesse horrível, como costuma estar. Mando uma mensagem, mas ela não responde. Às 6h10, entro em pânico. Abro a porta principal e saio para a noite quente e úmida de agosto. Olho para um lado e para o outro da Queen Street East, à procura de uma cabeça com cachinhos platinados. Eu me apaixonei pelo cabelo de Bridget só de olhar para as costas dela durante uma reunião com todos os funcionários da empresa antes mesmo de começarmos a nos falar. Ela o tingiu de um tom mais claro para o casamento, mas prefiro a cor natural, mais suave, da cor do feno no fim do verão. Como o restante de Toronto, Leslieville fica mais charmosa nas noites quentes. Vejo 3 bondes vermelhos seguindo para o oeste, em fileira. Um bacê velhinho sendo empurrado em um carrinho e uma criança pequena segurando um sorvete derretendo, as mãos e o rosto cobertos de menta e chocolate, mas nada de Bridget. Quando entro de novo, Farrah está contando os arranjos para a entrega de amanhã. Por isso, pego a vassoura nos fundos e me ponho a varrer as folhas, flores e restos de fita. Farrah aponta um dedo comprido na minha direção. A unha comprida com a ponta pintada de amarelo neon. Pode parar, não preciso da sua ajuda. Sei disso, mas estou aqui. E preciso de uma distração. Sente-se, relaxe, nem que seja por 30 segundos. Esse seu estresse está me estressando. Volto a consultar o relógio. 18h18. Meu coração bate acelerado. Bridget não perderia algo tão importante como a última prova do vestido. Estava marcado para 6. Ligo para a loja. Talvez eu tenha entendido mal e ela esteja me esperando lá. Não. A pessoa do outro lado da linha me informa, impaciente, que Bridget não chegou. Na verdade, ela está 20 minutos atrasada. A loja fecha às 7 e é uma época bastante movimentada do ano, caso eu não saiba. Peço desculpa e garanto que minha amiga vai chegar logo. Termino de varrer e puxo um banquinho. Mando outra mensagem para Bridget com os dedos já trêmulos. Depois, entro na internet para saber se houve algum acidente no caminho dela. Lucy. Farrah me responde, porém o tom suave dela me preocupa também. Já perdi minha tia. Não posso perder Bridget também. Aconteceu alguma coisa. Eu me levanto, começo a andar de um lado para o outro. Sylvia fica me olhando por um momento. Depois, sai debaixo da mesa e vem andar comigo. Os 5 minutos mais longos da minha vida se passam antes que o celular vibre na palma da minha mão. O som que sai da minha garganta
Quando deparo com o nome de Bridget na tela, é gutural. Algo entre um soluço de choro e um suspiro de alívio. Cadê você? Pergunto. Está tudo bem? A voz dela chega entrecortada até mim. Não consigo entendê-la de tanto vento que o microfone pega. Não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Bi! Segue-se um estalo. Ouço o barulho de uma porta correr, então o vento cessa. Bi! A voz da minha melhor amiga soa nítida do outro lado da linha. Mas tem algo errado. Ela sai arrasada. Baixa. O que está acontecendo? Cadê você? Estamos meia hora atrasadas para a prova. Estou em casa. Ela explica. Na casa dos meus pais. Preciso de alguns segundos para compreender suas palavras. Você... o quê? Meus batimentos cardíacos são como uma britadeira nos meus ouvidos. Sua família está bem? Seus pais? E... eu me seguro antes de falar o nome errado. Wolf está bem? Eu a ouço fungar e seguro o fôlego. Estão bem, sim, mas achei que fossem estar aqui. Eles não me contaram. Não estou entendendo, Bridget. O que eles não contaram? Que decidiram ir de carro para o casamento e aproveitar a viagem. Ela falou com a voz desafinando um pouco. Sabe como eles são? Sei mesmo. Os pais de Bridget são espontâneos, o oposto da filha. Isso a deixa louca. Por isso mesmo, não é apenas incomum Bridget ter de repente decidido ir visitá-los, mas também bastante preocupante. Tá, mas por que você está aí? Seu casamento é em menos de 2 semanas e a prova é esta noite. Marquei de ir ao apartamento dela amanhã. Miles ia fazer um belo jantar pra gente, enquanto eu ajudaria Bridget a determinar onde cada convidado se sentaria e a fazer uma lista de fotos imprescindíveis para o pessoal contratado. A despedida de solteira que estou organizando é neste fim de semana. Eu sei, mas eu precisava fugir, Bi. Precisava vir para casa. Bridget fala em rompantes com rapidez o bastante para que eu quase perca o que vem a seguir. E preciso de você comigo. Você precisa de mim aí? Na Ilha do Príncipe Eduardo? Farrah ergue tanto as sobrancelhas que elas quase encostam no cabelo. Preciso mesmo. Venha, por favor. Bridget diz e funga de novo. Tem um voo amanhã que ainda não lotou. Estou no site agora mesmo. Você quer que eu vá amanhã? Olho embasbacada para Farrah. Sylvia está sentada ao seu lado com a cabeça inclinada. Por favor, Bi. Venha. Preciso de você. A lista de motivos que tenho para ficar é longa. A reunião de amanhã. O leilão de flores é na terça. Não sei se o pessoal que trabalha em meio período vai poder me cobrir. Fora que preciso preparar o casamento. Porém, Bridget nunca pede ajuda. Nunca precisou pedir. Ela me ama até Netuno e de volta, mas não precisa de mim tanto quanto eu preciso dela. Mas agora precisa. Eu iria aonde quer que fosse para ajudá-la. Recusar não é uma opção. Olho para Farrah. Vá! Ela sussurra. Tá, digo a Bridget, balançando a cabeça. Não consigo acreditar que vou fazer isso. Você vai vir? Engulo em seco. Vou, respondo. Eu vou. Muito embora tenha um ótimo motivo para nunca mais pôr os pés na Ilha do Príncipe Eduardo. 2. Agora. 8 dias antes do casamento de Bridget. Pela janela oval, vejo a pista e minha mala cor-de-rosa sendo jogada na esteira rolante. Ela sobe a rampa e entra na barriga do avião, enquanto sinto um friozinho na minha própria barriga. Partiremos rumo a Charlottetown, na Ilha do Príncipe Eduardo, em alguns minutos. Anuncia a voz nos altos-falantes e retorço os dedos sobre as pernas. Não tinha certeza se voltaria a ouvir essas palavras. Quando o avião decola, respiro fundo, inspiro e expiro. Depois, de novo. Eu não deveria estar nervosa. Só vou porque Bridget está tendo uma crise. Não tem nada a ver com ele. Provavelmente, nem vou encontrá-lo. Ele deve estar viajando com os pais a caminho de Toronto. Não tive coragem de confirmar com Bridget, mas não importa. Eu nem deveria estar pensando nele.
Só me preocupo com Bridget. Ela estava tão abalada quando falamos que nem explicou por que havia voltado para casa. Tudo o que sei é que chegou ontem à ilha e que me quer ao seu lado. Bridget é seu conto de fadas. Tia Stacy me disse uma vez e eu concordei. Quando fui de St. Catharines para Toronto para estudar, achei que fosse fazer vários amigos. Dizem que é na universidade que você encontra seu pessoal, mas estudei comunicação ao longo de 4 anos sem nunca achar alguém com quem me encaixava. Depois que ficamos próximas, Bridget me contou que nunca se sentia tão sozinha quanto em salas cheias de gente. E pensei, é exatamente isso. Tive casos e um círculo de amizades, porém, além da minha tia, nunca tive alguém que me entendesse de verdade. Isso até conhecer Bridget. Nosso Era uma vez começou em uma noite de sábado. Eu tinha 22 anos e uma executiva da empresa de relações públicas onde eu trabalhava deu uma festa em sua casa. Na verdade, tratava-se de uma mansão de tijolinhos vermelhos com um torreão e uma escadaria grandiosa. Havia uma tenda branca nos fundos, lanternas de papel e uma piscina com borda infinita. Eu estava com um vestido cheio de babados e uma coroa de flores que pegara do jardim da minha tia. Parecia uma noite mágica. Na prática, não foi muito diferente da festa regada a cerveja a qual eu havia ido no primeiro ano de faculdade, 2 ruas adiante. Uma quantidade impressionante de álcool foi consumida. Ninguém foi de roupa de banho, mas um cara do financeiro pulou na piscina vestido e outros o seguiram. Quando peguei um funcionário antigo olhando para os meus peitos, eu me afastei depressa e acabei torcendo o tornozelo. Fiquei no chão com o salto quebrado. Era minha deixa para ir embora. Eu estava descendo a Brunswick com um pé descalço quando ouvi um sino de bicicleta e então... Ei, Cinderela! Eu me virei e deparei com Bridget em uma bicicleta vermelha sem marcha, usando uma jardineira jeans cortada, capacete branco e nada de maquiagem. Ainda assim, deslumbrante. Eu a conhecia do trabalho, embora nunca tivéssemos conversado. Assim como eu, ela era uma assistente. Porém, nas reuniões, falava com a autoridade de alguém com o dobro de experiência. Bridget, certo? Isso. E você é a Lucy Ashby, a funcionária que desenha margaridas nas reuniões. Abri um sorriso. Desenho tulipas também. A festa estava um horror, né? Achei que fosse ser um pouco menos... desastrosa pra caralho. Bridget sugeriu. Assenti. Ela apontou para o sapato na minha mão. O que aconteceu? O salto prendeu entre 2 pedras e caí em uma poça de água da piscina. Eu me virei para lhe mostrar minhas costas molhadas. Ou pelo menos espero que tenha sido água. O salto quebrou. Onde você mora? Na Jervis com a Wellesley. Não fica longe de mim. Moro em Cabbage Town. Suba aí. Foi assim que me vi descendo a Bloor Street, no guidão de Bridget, enquanto ouvia histórias sobre sua infância na Ilha do Príncipe Eduardo. Em determinado momento, ri tanto que quase caí. Quando chegamos ao meu prédio, nos sentamos nos degraus da frente e passamos mais de 1 hora conversando. Guardo uma cadeira para você na reunião de terça. Ela me disse enquanto afivelava o capacete. Você sempre chega atrasada. Pois é. Fiquei surpresa que ela tivesse notado. Obrigada. Bridget voltou a subir na bicicleta e foi embora, gritando por cima do ombro. Até mais, Ashby. Depois aprendi que aquilo era algo que o pai dela fazia, chamar as pessoas pelo sobrenome. No fim da semana, já estávamos parando para o café, saindo para almoçar e fofocando juntas. E Bridget havia abreviado Ashby para Bee. Ela disse que combinava comigo porque eu estava sempre zanzando para lá e para cá. Nem liguei, nem um pouco. Nos 5 anos seguintes, até o dia em que ela se mudou do nosso apartamento, nunca me senti sozinha. Não moramos mais juntas. Temos 29 anos e ela vai se casar. Ambas mergulhamos com tudo em nossas carreiras. Bridget perdeu o voo para a Ilha do Príncipe Eduardo 5 anos atrás por conta da entrevista de emprego no Sunnybrook. Ela encantou o comitê de contratação, claro, e a reunião acabou se estendendo por horas porque eles já lhe apresentaram o campus, seus futuros colegas de trabalho
e a chefia. Parece que foi em outra vida que trocávamos fofocas do escritório durante o cafezinho. Agora, é cada vez mais difícil termos um tempinho para nós. Enquanto o avião sobrevoa Quebec, tiro uma soneca que não dura nem de perto o necessário. Sonho com o casamento, com todas as flores morrendo minutos antes da cerimônia. Perto do Maine, pegamos um trecho de turbulência e eu acordo com o coração disparado e as palmas úmidas. Em todos esses anos de amizade, Bridget nunca me soou tão perdida quanto ontem ao telefone. É sempre ela quem cuida de mim. Bridget me ajudou a me levantar mais vezes do que fui capaz de contar. É muito difícil que ela tropece. O lado prático do meu cérebro sabe que eu não deveria estar neste avião. Quando liguei para Lillian, do Sina, ontem à noite para dizer que precisaria remarcar nossa reunião, sua decepção ficou evidente. Eu não soube dizer ao certo quando voltaria. Devo ter parecido pouco confiável. Bridget insistiu em pagar minha passagem e não reservou a volta. Não posso ficar mais que um fim de semana. Tenho muita coisa rolando, inclusive as flores de seu casamento. Mas como posso negar o que quer que seja quando ela me proporcionou tanto? Atenção, passageiros. A voz soa de novo nos altos-falantes. Vamos iniciar a descida em Charlottetown. Esta é minha 5ª viagem à ilha. Vim sozinha em julho. Olho pela janela e meu estômago revira. Do alto, a ilha parece uma das colchas de retalhos da avó de Bridget, composta de fazendas, árvores e campos. Lá pode ser o lar de Bridget, mas a ilha é preciosa para mim também. Algumas das minhas lembranças mais felizes têm essa verde e maravilhosa como cenário. E alguns dos meus maiores erros também. Porém, não vou repeti-los. Não desta vez. Este verão vai ser diferente. Tem que ser. Porque Bridget é a pessoa que mais estimo no mundo. Minha referência, minha irmã. Eu faria qualquer coisa que ela me pedisse. Inclusive, vir para cá de um dia para o outro. Inclusive, não me apaixonar. 3. Agora. Sempre gostei de pousar em Charlottetown. Dá para descer do avião direto para a pista, o que fazia com que eu me sentisse tal qual uma celebridade. E o aeroporto em si é uma gracinha. Tem uma única esteira de bagagens e 15 minutos depois de pisar na Ilha do Príncipe Eduardo, já é possível estar com sua mala em mãos. Bridget disse que estaria me esperando no estacionamento, por isso sigo sozinha para guardar minha mala junto a Cow's Creamery, onde tem uma estátua de vaca em tamanho real que parece tirada de um desenho animado. Branca e preta, com focinho cor-de-rosa. A vaca sempre me faz sorrir, e desde minha primeira viagem tenho uma leve obsessão por ela. Não a encontro na frente da loja. Giro no lugar horrorizada. Posso ajudar com alguma coisa? Uma mulher segurando vassoura e pá pergunta. Os moradores da ilha são os melhores seres humanos que há. Não, mas obrigada. Respondo. Não sabia que tinham tirado a vaca. É uma pena, não? Reformas. Também sinto falta de Wowie. Eu não sabia que ela tinha nome. A mulher assente. Wowie. Ela me despeja um bom dia. Dou 2 passos na direção da esteira e sou atacada por alguém. Bridget é uma cabeça mais baixo do que eu, mas se joga sobre mim com tamanha força que quase me derruba. Seus braços me envolvem e meu rosto é engolfado por uma nuvem de cachos loiros. Nós nos vimos no fim de semana passado no chabar organizado pelo pessoal do trabalho dela. Porém, Bridget me abraça como se fizesse meses. Ela me pareceu bem no dia, mas posso ter deixado algo passar despercebido. Eu estava distraída, inquieta, por ter precisado me afastar do trabalho. Que bom que está viva, digo no cabelo de Bridget. Você me assustou ontem. Eu a abraço com força, depois seguro seus ombros e me afasto para ver como ela está. Bridget veio de short jeans rasgado e regata, sem nada de maquiagem. Parece quase igual a quando tínhamos 23 anos e morávamos juntas, antes que ela se mudasse junto a Miles. Com seus vastos cachos dourados e a baixa estatura, Bridget parece uma fadinha encantadora, com sardas surgindo no nariz e nos ombros ao menor sinal de sol. Com frequência as pessoas se equivocam a seu respeito, mas ela é durona.
e adora evidenciar isso. Logo percebi isso quando trabalhávamos juntas. Certa vez, durante uma reunião tensa, Bridget se virou para o cara ao seu lado e declarou que ele estava se comportando como um energúmeno. Ainda não éramos amigas, mas gostei tanto do xingamento antiquado quanto da confiança com que ela o proferira e de seu sotaque. O sotaque da costa leste de Bridget ficava mais evidente quando ela bebia ou em discussões acaloradas. Nesses casos, era como se ela fizesse questão de pronunciar o R com mais ênfase. Estou tão feliz que você chegou, Bridget diz, e quando sorri, 2 covinhas se formam em suas bochechas. No entanto, seu rosto está pálido e há semicírculos escuros sob seus olhos castanhos. Bridget é quase religiosa quando se trata de seu regime de sono, e sob hipótese alguma, ela dormiu perto de 8 horas ontem à noite. Você sabe que eu pularia de um penhasco se pedisse. Talvez amanhã. Ela aperta minhas bochechas. É entusiasta do afeto físico, e minhas bochechas são sua maior vítima. Só quero alguns bons momentos com você, minha melhor amiga que eu amo tanto. Bridget parece muito mais normal do que ontem, o que só pode ser encenação. Ela não me pediria para viajar para a parte atlântica do Canadá 8 dias antes de seu casamento, só para passarmos tempo juntas. Não é disso que se trata. Estou em uma missão de resgate. Quando perguntei quanto tempo ela precisava que eu ficasse, Bridget respondeu: quanto puder. Com sorte, vou passar 2 noites na casa dos pais dela e pegar o avião para Toronto no domingo, levando Bridget comigo. Ela acena com a cabeça para a esteira onde minha mala apareceu. Olha a sua ali. Bridget enlaça meu braço com o seu. Vamos. Está úmido do lado de fora e pelo chão dá para perceber que choveu. O sol brilha forte, porém há nuvens de tempestade a leste. O clima muda rapidamente na ilha. Quer falar sobre o que aconteceu ontem? Pergunto, puxando minha mala de rodinha até o estacionamento. Fiquei com saudade. Ela replica, dando de ombros como se não fosse nada demais. Com o casamento, a lua de mel e o trabalho, eu não sabia quando poderia vir, senão agora. Queria fazer uma surpresa para os meus pais, mas devia ter ligado. Sei como eles são. Avalio seu rosto, tentando determinar até que ponto está falando a verdade. Você pareceu bastante chateada. Porque estava mesmo. Eles viajam e nem me avisam. Típico. Quando você chegou, eles já tinham ido? Isso. Ainda não tinham comprado as passagens para Toronto e decidiram fazer o trajeto turístico. Vão encontrar amigos em Fredericton e passar alguns dias em Montreal. Dá para ver que ela está irritada. Ken e Christine são ótimos pais e o motivo pelo qual os filhos são tão seguros e autoconfiantes. Porém, sua indiferença ao planejamento deixa Bridget louca. Ken foi professor de história e Christine foi veterinária especializada em animais de grande porte. Agora que estão ambos aposentados, é quase impossível segurá-los. Fazem o que querem, quando querem e se veem no direito de mudar de ideia. Acho que a necessidade de ordem que Bridget sente é uma resposta direta à postura mais relaxada dos pais. Já atravessamos metade do estacionamento e estou prestes a perguntar por que minha amiga precisava de mim com tanta urgência quando o avisto. Felix Clark está recostado a uma caminhonete preta com os pneus cobertos de terra, lendo um livro. Seu cabelo preto cai sobre a testa de um jeito maravilhosamente bagunçado. Puxo o ar. Segundos se passam antes que eu o solte. Faz 1 ano inteiro que não nos vemos. Tudo me volta à mente na mesma hora. Olhos azuis brilhantes, mãos fortes, brisa marinha contra a pele bronzeada, um beijo na praia, areia nos lençóis. O dia em que tudo mudou. Eu me diverti muito. É um milagre que eu não tropece. Minha barriga gela e meu coração parece querer abrir um buraco no meu peito. Calma, digo a ele. Comporte-se. Meu coração reage batendo ainda mais rápido. Felix está aqui. 4. Verão de 5 anos atrás. Bridget estava no chuveiro, cantando em um nível de decibéis ensurdecedor, enquanto eu me escondia em seu quarto. Felix se encontrava no andar de baixo, e eu não queria que ficássemos a sós. Ele era o irmão mais novo de Bridget, e eu estava na corda bamba. Tinha sido bem-sucedida em evitá-lo desde que havia buscado Bridget no aeroporto.
Eu podia apostar que o quarto de Bridget não havia mudado nada desde que ela se mudara para Toronto a fim de cursar a faculdade. Na parede, tinha um quebra-cabeça emoldurado da seleção feminina de hóquei de 2010 segurando suas medalhas de ouro. E no puxador do guarda-roupa, uma sacola de lona com os dizeres Time Jacob. Ela também tinha 3 troféus de hóquei. A colcha que cobria sua cama era de retalhos em tons de cor-de-rosa e roxo. Aquele lugar pertencia a uma versão diferente da pessoa que eu conhecia. Eu estava sentada em uma pilha de almofadas de pelo falso, folheando uma revista de moda que havia comprado no aeroporto quando ouvi uma batida. Toque-toque. Pausa. Toque. Congelei. Lucy? Felix chamou. Estou ocupada. Posso entrar? Seria bom conversarmos. Fechei os olhos e apertei as pálpebras com os dedos. Eu não queria conversar. Queria voltar à tarde anterior, agradecer a Felix pelas ostras e não fazer sexo 4 vezes com ele na casa onde minha melhor amiga tinha passado a infância. Ele voltou a bater. Eu também não queria que Bridget pegasse o irmão falando comigo do outro lado da porta. Por isso, a destranquei e o puxei para dentro. Você não deveria estar aqui. Sibilei soltando seu braço. Bridget poderia ter ouvido. Um bem alto chegou do banheiro nessa mesma hora. Acho que é seguro. Ele argumentou sem emoção na voz. Na próxima, não me deixe esperando no corredor. Usei nossa batida secreta. Não temos uma batida secreta. Felix ficou olhando nos meus olhos enquanto batia com os nós dos dedos na porta. 2 batidas leves, uma pausa e uma terceira batida mais forte. Bom, não precisamos de uma. Ele deu um passo na minha direção. Ficar perto de Felix era uma péssima ideia. Era impossível ignorar seu aroma de ar fresco. Mesmo sem tocá-lo, eu sentia o calor de seu corpo. O cacho rebelde que caía sobre uma sobrancelha incitava meus dedos. Eu queria me jogar em cima dele. Queria tomar seus lábios. Queria passar a língua em suas covinhas e cravar os dentes em seu lábio inferior. Por isso, eu me afastei. O que está fazendo? Perguntei. Você não pode ficar aqui. Não podemos fazer isso. Bem devagar, ele abriu um sorriso. Não podemos? Não, recebi regras estritas. Ele piscou para mim, confuso. De Bridget. De Bridget? Isso, ela avisou que tem 3 regras. Tecnicamente, eu não havia quebrado nenhuma, mas não tinha dúvida de que ela não ia gostar de saber que eu havia dormido com seu irmão, para dizer o mínimo. E quais são? Comer meu peso em ostras. Eu me interrompi por um momento porque não queria contar a ele todas as regras e deixar a vida urbana para trás. O olhar de Felix era firme, hipnótico. Você tinha mencionado 3. Qual é a terceira, Lucy? Apesar de ter conseguido evitar Felix, pensara nele o dia todo e desenterrara cada detalhe que Bridget havia mencionado a respeito do irmão. Ele tinha 23 anos, passara a vida toda na ilha e participava de competições para ver quem abria ostras mais rápido. Entre todos os fatos que minha memória havia recuperado, sua ex-namorada Joy era o que mais se destacava. Bridget me pediu para não me apaixonar por você. Meio que de piada, meio que não. Ela não quer que aconteça de novo o que aconteceu com... Faço uma careta. Bom, você sabe, estava lá. Uma sombra passa pelos olhos de Felix como uma nuvem carregada. Entendi. Desculpe, eu não devia ter tocado no assunto. Bridget contou que você passou por maus bocados. Na verdade, o que ela havia dito era que o irmão andava bebendo todas, e provavelmente nem o veríamos em nossa visita. Ao que parecia, desde o término, o sofá do melhor amigo dele já havia adquirido a forma do corpo de Felix. Bom, prossegui. Não precisamos nos preocupar com isso, porque não é o que está acontecendo aqui. Não que algo esteja acontecendo, aliás. Não estou nem perto de me apaixonar por você. Não tenho interesse algum em começar um relacionamento. Acabamos de nos conhecer. Você é legal, mas... O sorriso despreocupado de Felix retornou a seu rosto. Legal? Nossa! Ele passou uma das mãos pelo cabelo, rindo. Fiquei olhando para seus dedos, que haviam estado em mim aquela manhã. Dentro de mim. Bom, você vai ficar feliz em saber que não vim aqui para seduzi-la. Achei que era melhor acabar com o climão
para você não precisar passar 2 semanas me evitando. Eu não estava te evitando. Felix me encarou com uma sobrancelha arqueada. Tá, talvez um pouco. A gente fez sexo, Felix. Mais de uma vez. Ele relembrou com os olhos brilhando. Como isso aconteceu? Bridget devia ter avisado que perdeu o voo. Você devia saber que eu estava chegando. Felix deu de ombros. Dormi na casa do meu amigo e esqueci o celular na caminhonete dele ontem de manhã. Eu sabia que Bridget ia vir, mas acho que confundi a data. Esfreguei a testa. Bridget não pode descobrir. Ela ia ficar maluca. E não vai. A menos que você se jogue em cima de mim na frente da minha irmã, acho que está tranquilo. É claro que não vou me jogar. Felix era tão proibido que poderia muito bem estar usando um cinto de castidade medieval. Ele sorriu. Falar é fácil. Você não é tão gato assim. Menti. Estou brincando. Vou me comportar de maneira exemplar. E você também. Ninguém precisa saber sobre ontem à noite. Uma lembrança de Felix em cima de mim, segurando o meu joelho, me veio à mente. Ou hoje de manhã. Concordo. Mas você não pode ficar vermelha assim. Felix acrescentou. Levei uma das mãos ao meu peito e senti a pele quente sob minha palma. Vai entregar a gente. Não tem a gente, falei fazendo cara feia. Felix riu. Ele tinha uma risada gostosa, vinda do fundo da garganta, meio rouca. Não tem graça. Bridget é minha melhor amiga do mundo todo. Amo sua irmã como se ela fosse da minha família. Na verdade, até mais do que se fosse da minha família. Ela não pode saber o que aconteceu. Bridget era super protetora com as pessoas com quem se importava. E em circunstâncias normais, eu estava incluída entre elas. No entanto, quando o irmão estava envolvido, eu não sabia o que esperar. E não queria arriscar o relacionamento mais importante da minha vida. Não vou contar a ela. Felix disse. Pode acreditar em mim. Não tenho qualquer interesse em discutir minha vida sexual com minha irmã. Ou em me envolver com uma amiga dela. Obrigada. Ele se inclinou para um pouco mais perto e baixou a voz para dizer. Então a regra número 1 é não contar a Bridget. Precisamos mesmo de regras? Seus olhos passaram aos meus lábios e senti o desejo latejando entre minhas coxas. Acho que sim, ele disse. Engoli em seco. Então tá, não vamos contar a Bridget. O que acontece na ilha, fica na ilha. Felix assentiu. Regra número 2. Não vai acontecer de novo. Isso nem precisava ser dito. E a regra número 3 você já sabe. Sei? Sabe. A covinha dele se aprofundou. Regra número 3. Você não pode se apaixonar por mim. 5. Agora. Felix ainda não viu a gente. Está entretido com o livro. Quase sempre tem um livro enfiado no bolso de trás de seu jeans. É um leitor voraz. Achei que sua família estivesse a caminho de Toronto. Digo a Bridget casualmente enquanto continuamos avançando. Só meus pais. Bridget explica. O Mustang não deu a partida, por isso liguei pro Wolf. E Felix é a pessoa mais confiável do mundo. Eu o devoro da cabeça aos pés. O bronzeado intenso do auge do verão. Seus ombros largos. Seus braços sólidos. A camiseta branca justa e o jeans escuro. Igualzinho a quando o conheci. As roupas são novas, no entanto. E um pouco mais estilosas. Ele fez a barba. Nenhum pelo esconde os ângulos pronunciados de seu rosto ou a covinha em seu queixo. Faz anos que não vejo Felix sem barba desde que nos conhecemos. Seu cabelo está desgrenhado de um jeito muito sexy. Cresceu desde a última vez que o vi. Daria para agarrar considerando o comprimento atual. Felix vira uma página. É um suspense grosso com capa preta e título em neon, bem diferente de suas leituras de costume. Clássicos modernos. Clássicos clássicos. Não sei se ele sente que está sendo observado, mas levanta o rosto e seus olhos encontram os meus em um instante, como se em consequência de uma atração magnética. É demais a beleza dele. Felix continua totalmente focado em mim à medida que nos aproximamos. Imóvel como uma montanha. Do outro lado do estacionamento, sinto o calor que emana dele. Ergo uma das mãos sem conseguir impedir que trema. Não esperava vê-lo antes do casamento. Não estou preparada. Mas eu consigo, claro que sim. Quando chego, forço um sorriso no rosto. Wolf, que bela surpresa! Seus olhos faíscam a menção de seu apelido.
Suas sobrancelhas escuras se aproximam. Wolf. Nunca me senti confortável usando o apelido porque não parece apropriado ao homem que conheço. Wolf é o irmão mais novo de Bridget, um personagem de suas histórias. Felix é alguém completamente diferente. Dou um passo em sua direção e o abraço de maneira amistosa, fazendo o meu melhor para não sentir seu cheiro. Mas não adianta. Pinheiro, sal, vento, a brisa do mar passando pela floresta. Felix tem o melhor cheiro que já senti e passei um ano inteiro sem ele. Oi, Lucy. Sua voz desce por minha coluna como uma mão alisando as costas de um gato. Eu me afasto e cometo o erro de olhar em seus olhos. Eles sempre me pegam. 2 piscinas em um tom improvável de azul, com a manchinha marrom como uma ilha em miniatura logo abaixo da íris. No entanto, sua expressão é cautelosa. Em geral, Felix solta faíscas como fogos de artifício. Só percebo que o estou encarando quando ele franze a testa e 2 linhas paralelas se formam acima do nariz. Nem sempre estiveram ali, mas agora Felix tem 28 anos. Passaram-se 5 anos desde que nos conhecemos. Toda vez que nos vemos, ele mudou. Só um pouco. O bastante para eu me pegar catalogando as diferenças sutis, prestando mais atenção do que deveria. Gostando mais dele do que deveria. Como andam as coisas? Pergunto. Não posso reclamar. Felix sorri, mas não do modo aberto de sempre. Seu sorriso é uma fortaleza que não deixa transparecer nada. É uma pena, porque estou desesperada para saber em que ele está pensando. Felix pega minha mala e a coloca na caçamba da caminhonete. Vejo os músculos de seu braço se tensionarem e me esforço para não me lembrar da sensação deles sob minhas palmas. Acredita que ele se livrou da barba? Bridget pergunta, então aperta a bochecha do irmão, embora não haja muito o que apertar ali. Wolf quer estar bonito no casamento. Felix a ignora. Parte de mim se empolga com a possibilidade de que isso, talvez, tenha um pouco a ver comigo. Ficou bom, declaro afinal. E isso é pouco. Felix parece ainda mais perfeito para estrelar minhas fantasias sexuais mais descaradas. Obrigada por ter vindo me buscar. Ele assente. Relaxa. Se alguém tentasse arriscar o humor de Felix a partir de seu tom de voz, fracassaria. Ele fala quase tudo sem demonstrar emoção. Seus olhos, no entanto, revelam muito mais que as palavras que saem de seus lábios. Eles sussurram, provocam, riem. Já os vi dançar à luz das estrelas. Porém, não há resquícios desse Felix no momento. A preocupação que me acompanha desde o último verão, de que estraguei tudo entre nós, ressurge. Ele se vira para Bridget. Dou uma olhada no Mustang quando for deixar vocês. De repente, consigo fazer pegar. Vá na frente, Bi. Bridget sugere, mas me recuso. Às vezes fico enjoada no carro, mas me conheço e sei que é melhor não me sentar ao lado de Felix. Se o passado me ensinou alguma coisa, é que preciso manter o máximo possível de distância física entre meu corpo e o dele. Felix e eu entramos em combustão em espaços restritos. Ou entrávamos. Enquanto ele sai do estacionamento, Bridget expira satisfeita. Faz um século que não ficamos os 3 juntos aqui. Observo Felix pelo retrovisor. Seus olhos encontram os meus, mas dura apenas um momento. É uma gota de líquido turquesa quando quero todo o oceano. Não, digo a mim mesma, nem um golinho. Vai ser como nos velhos tempos. Bridget anuncia. O maxilar de Felix estremece. Um banheiro tomado pelo vapor. Pele banhada pelo luar. Um quarto pequeno no extremo leste da ilha. Não vai ser como nos velhos tempos. Não pode ser. São sempre as ruas que fazem com que eu sinta pela primeira vez que estou longe de casa. Os semáforos são diferentes aqui. Horizontais, com o vermelho ao lado do amarelo e do verde. E tem rotatórias o tempo todo. Na primeira vez que dirigi na ilha, soltava sempre um gritinho enquanto contornava uma delas. Campos passam. Fileiras verde vibrante de plantações de batatas, as flores de canola tão amarelas a ponto de doer os olhos. Igrejas brancas, celeiros marrom alaranjados, pôneis malhados e gado pastando. Comunidades rurais pitorescas. Hunter River, Hazel Grove, Pleasant Valley, Kensington. Algumas pouco mais do que placas na estrada.
Eu me concentro no cenário até começar a sentir tontura. Minha cinetose sempre piora quando durmo pouco. E entre a preocupação com Bridget e a preocupação com a floricultura, não tive uma noite muito revigorante. Devia ter aceitado ir na frente quando ela ofereceu. Você comeu alguma coisa? Noto que Felix está olhando para mim pelo retrovisor. Um iogurte antes de ir para o aeroporto. Respondo. Ultimamente, minha alimentação se resume a delivery e Activia de coco, porque tenho entrado mais cedo e saído mais tarde do que de costume da loja. Faz mais de uma semana que não vou ao mercado. Talvez mais de 2. Agora sou como aquelas pessoas que acham que prazos de validade são apenas uma sugestão. Felix abre o console da caminhonete. Aqui. Ele me diz, me passando uma barrinha composta basicamente de castanhas. Como eu gosto. Olho para seus olhos no espelho. Obrigada. Você já tinha isso aí? Bridget pergunta, parecendo estranhar. Não. Ele diz. Comprei quando parei para abastecer. Só para garantir. Só para garantir. Ela repete. Lucy fica enjoada quando anda de carro de estômago vazio. Eu sei. Bridget diz desconfiada. Mas fico surpresa que você saiba. Eu me sinto como uma garota cujos pais voltaram mais cedo e depararam com uma festa não autorizada. Cadeiras derrubadas, copos de cervejas nos vasos. Adolescentes de 16 anos cambaleando e olhando horrorizados para os adultos. Estamos à beira de ser pegos no pulo. Então Felix ergue uma sobrancelha para a irmã com ironia e diz: ela quase vomitou na caminhonete no verão passado. Seus olhos azuis brilham à distância. E Bridget abre a janela para que o ar marinho entre no carro. Ela me olha com compaixão quando dou uma mordida na barrinha. Mastigo devagar e melhoro um pouco. Amasso a embalagem e enfio no bolso do meu vestido listrado. Então, fecho os olhos e pressiono a testa contra o vidro da janela. Minutos depois, ouço Bridget dizer baixo: legal vocês dois serem amigos. Há um longo intervalo antes que Felix responda. Amigos, claro. 6. Agora. Amigos, claro. Ele profere isso em um tom tão baixo que preciso me esforçar para ouvir. No restante do caminho, mantenho os olhos fechados e considero as 2 palavras e o que significam. Estávamos nos aproximando de algo que parecia amizade quando estraguei tudo. Não sei se é o cheiro do mar, se meu corpo conhece as curvas do caminho ou se a casa dos pais de Bridget está gravada em minhas células, mas percebo quando estamos chegando. Abro os olhos quando a caminhonete desacelera. Não quero perder a oportunidade de vê-la. O telhado de madeira, a porta amarela, a estrada de terra vermelha serpenteando em meio à grama, o golfo de São Lourenço cintilando logo atrás. A casa continua igual, em sua glória robusta. Só de vê-la, sinto que respiro fundo. Estou aqui, o lugar que me chama mais do que qualquer outro. Felix tira minha mala da caçamba e a leva para dentro. Bridget me abraça pela cintura, fica na ponta dos pés, beija minha bochecha e diz: bem-vinda de volta, Bee. A casa dos pais dela, batizada de Summerwind, é tão fascinante por dentro quanto por fora. O hall de entrada é rústico e cheira a madeira e lã úmida. Há sapatos espalhados pelo chão e uma variedade de casacos, cachecóis e guarda-chuvas ocupa todos os ganchos. Estamos no meio do verão e as botas e jaquetas de inverno continuam ali. O lugar me lembra o guarda-roupa que leva a Nárnia, como no livro. Ele faz com que a vida real pareça estar a um mundo de distância. Tiro as sandálias e sigo Bridget até a sala de estar, já sentindo areia nos pés. O espaço é amplo e termina na cozinha, com janelas altas, com vista para o céu e o mar. O sofá e as poltronas de linho branco são macios e dão a impressão de que vão engolir você quando se jogar neles. Há tapetes de crochê dispostos aleatoriamente em uma mistura de cores sobre as tábuas de madeira do piso. Há uma lareira em uma parede de tijolos, pintada de branco e manchada de fumaça devido aos anos de uso. De um lado dela, a lenha empilhada. Do outro, um baú antigo repleto de mantas. Tem um piano sob a escada e um aparelho de som com espaço para 5 CDs num aparador. O pai de Bridget, Ken, é o DJ da casa e jura que a moda dos CDs está voltando.
Quando ele está em casa, a trilha sonora noturna é de rock canadense. Joe Plaskett, Feist, Tragically Hip, Sloan. Antes havia livros empilhados em todos os cantos, mas eles eram de Felix, que não mora mais aqui. Summer Wind nunca foi refinada ou mesmo muito arrumada. Porém, passa a impressão de ser amada em sua plenitude, muito diferente da casa dos meus pais, em St. Catharines, com sua mobília colonial e sua sala de estar formal. Nunca me senti à vontade lá. Quando eu era pequena, o dia a dia da minha família girava em torno da agenda do time de hóquei do meu irmão. Lyle era um jogador promissor que atraía a atenção de olheiros. Às vezes, quando havia um torneio no fim de semana, meus pais me mandavam para Toronto a fim de ficar com minha tia. No jardim dela, eu podia me sujar e ser despretensiosa. Stacy me mostrou como plantar sementes e podar petúnias. Deixava que eu escolhesse o que quisesse em seus canteiros para montar um vaso para o parapeito da janela da cozinha. Com sorte, me levava junto para In Bloom. Com minha tia, encontrei meu lugar. Grande parte da casa da família Clark permanecia igual desde minha primeira visita. Porém, Christine reformou a cozinha depois do furacão, 2 anos atrás. Circulo pelo ambiente e passo a mão pelos armários. Os novos são de um verde acinzentado, os talheres dourados, e há uma ilha grande no meio. Paro diante da porta de correr e absorvo a vista através do vidro. Um gramado verde esmeralda vibrante se estende até as dunas que limitam a praia. O golfo se desdobra à distância em azul royal. Ainda me surpreende como é lindo, como Toronto me deixa tensa, e só de estar aqui, relaxo bastante para sentir a diferença até na respiração. Vou ver se consigo fazer o Mustang pegar. Ouço Felix dizer. Ele e Bridget estão ao pé da escada. Deixei a mala de Lucy no meu antigo quarto. Na verdade, eu estava querendo falar com você sobre isso. Minha amiga intervém. Queria que você ficasse aqui com a gente. Meus olhos procuram Felix da mesma hora que franze a testa para a irmã. Bi pode dormir comigo. Bridget prossegue. E você fica no seu antigo quarto. Podemos ficar os 3 aqui, como costumava ser. Felix endireita a postura. Não posso. Ele responde. Não moro mais aqui, Bridget. Eu sei, mas queria que a gente passasse um tempo juntos. Preciso da minha melhor amiga e do meu irmão comigo agora. O que está acontecendo? Felix pergunta e fica evidente que, como eu, ele não faz ideia. Felix é direto, por isso não chega a ser surpresa quando ele simplesmente pergunta: rolou alguma coisa com Miles? Dá pra ver que ele não está gostando de ter que perguntar, que não acredita que algo possa ter acontecido. Faz 3 anos que Bridget e Miles estão juntos, e ele é super confiável. Os 2 são. Bridget pisca 3 vezes seguidas. Não, claro que não. As 2 linhas de expressão sobre o nariz de Felix se aprofundam. Então, por ele, tudo bem você estar aqui? Bridget dá de ombros como o restante de sua família faz, com um ombro só. É claro. Quero acreditar nela. Porém, me parece que isso tem a ver, sim, com Miles. Bridget tem todo um histórico de remoer seus problemas em silêncio. Às vezes, passa dias em reflexão, odeia pedir ajuda e sempre rejeita conselhos não solicitados. Se o casamento e o relacionamento deles estiverem correndo risco, há uma grande possibilidade de que ela não me conte antes de decidir o que fazer. Vir pra cá foi a atitude certa a tomar. Estarei ao seu lado quando Bridget se sentir à vontade para falar. Ande, Wolf. Bridget insiste. Quem vai abrir nossas ostras se você não estiver aqui? Quem vai acender a lareira? Felix olha sério para a irmã. Você é capaz de fazer ambas as coisas. Mas por que deveria quando tem um irmão caçula maravilhoso que quase nunca vejo e quase nunca faz isso por mim? Minha amiga abre um sorriso exageradamente doce. Felix passa uma das mãos pela testa. Ele é bom em estabelecer limites. Porém, sei que é difícil para ele decepcionar quem quer que seja. E sua irmã ainda mais. Tenho coisas a fazer nos chalés. Felix e seu melhor amigo Zack têm um terreno ao sul de Souris. Os 2 construíram casas de veraneio ali e deram ao lugar o nome de South Cottages, obtendo enorme sucesso. As construções são deslumbrantes, a vista é fenomenal e as avaliações que eles recebem são efusivas. Está tudo lotado até o fim da temporada. Eu procurei na internet.
Zack mora em Summerside e continua trabalhando como gerente de projetos da empresa de construção e decoração da família. Porém, a casa de Felix fica perto dos chalés. Ele cuida de tudo, com exceção da limpeza. Por isso que sei que quando afirma que tem coisas a fazer lá, não é mentira. Por outro lado, Felix é seu próprio chefe. Se quisesse ficar aqui com a gente, poderia dar um jeito. Há uma única explicação para que ele não queira ficar. Eu sinto imediatamente que estou corando. Entendo, Bridget diz apertando os olhos. De verdade, mas estou com saudades, Wolf. Sinto muito. Felix quase desvia os olhos para mim, mas não chega tanto. Mas não posso. Felix pega a chave do carro no gancho ao lado da porta. Meu estômago se revira. Sei que fui eu que causei esse desconforto entre nós. Sou cautelosa enquanto o seguimos até o galpão de madeira ao fim da entrada. Ele abre a porta e... Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.